Você já parou para pensar que existe algo invisível, uma espécie de código secreto, que conecta diretamente o que você acredita sobre si mesmo à realidade que você vive? Talvez até hoje tenha achado que sua vida é apenas resultado das circunstâncias, da sorte ou de fatores externos que estão fora do seu controle. Mas e se eu lhe dissesse que a chave para transformar tudo, absolutamente tudo, já está dentro de você, esperando para ser ativada? A ciência já confirmou algo que os grandes mestres espirituais e os gênios do sucesso sabiam intuitivamente. O cérebro não diferencia uma experiência real de uma experiência imaginada com intensidade e emoção. Isso significa que, quando você imagina algo com todos os seus sentidos, quando vive internamente uma cena desejada como se fosse real, seu cérebro começa a criar novas conexões neurais, como se aquilo já estivesse acontecendo. Napoleon Hill, em sua jornada, descobriu um princípio que o chamou de programar a mente para o sucesso. E é aqui que começa a nossa história. Imagine a cena. Um jovem repórter curioso, idealista e ainda tentando encontrar seu lugar no mundo, recebe a oportunidade de entrevistar um dos homens mais ricos e bem-sucedidos de sua época, Andrew Carnegie. Hill acreditava que seria apenas mais uma entrevista para o jornal, mas o que aconteceu naquele encontro mudaria o rumo de sua vida e, indiretamente, a vida de milhões de pessoas. Carnegie revelou ao jovem um desafio ousado: estudar, durante 20 anos, os homens e mulheres mais bem-sucedidos do planeta, descobrir os segredos de suas conquistas e compartilhar esse conhecimento com o mundo. Mas havia uma condição: Hill não receberia pagamento algum. Ele teria que confiar que o próprio aprendizado e a aplicação desse conhecimento mudariam sua vida. E foi exatamente isso que ele fez. Ao longo de 2 décadas, Hill conversou com nomes como Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell, entre muitos outros. E após todo esse estudo, percebeu algo que todos tinham em comum. Eles cultivavam pensamentos de sucesso antes de qualquer evidência externa. Eles acreditavam antes de ver, e essa crença, sustentada dia após dia, moldava a realidade deles. Mas se acreditar é tão poderoso, por que tantas pessoas ainda vivem aquém do seu potencial? Aqui entra o que chamo de inimigo silencioso, a autossabotagem mental. Ela é traiçoeira, porque muitas vezes se disfarça de realismo. É aquela voz interna que diz: seja sensato, não sonhe tão alto, ou não se iluda, isso não é para você. Essa voz, repetida ao longo dos anos, se torna um paradigma, uma programação mental que opera no piloto automático. Ela é formada por frases que você ouviu na infância, por experiências de fracasso e até pelo ambiente em que cresceu. E o pior é que, quanto mais você acredita nessas limitações, mais a realidade ao seu redor se molda para confirmá-las. Neville dizia que não é o mundo que molda sua imaginação. É a sua imaginação que molda o mundo. Portanto, a primeira missão para mudar sua vida é identificar e substituir esses paradigmas negativos por crenças fortalecedoras.
Um exercício simples, mas poderoso. Reescrever todas as frases limitantes que você se pega repetindo mentalmente. Depois, ao lado de cada uma, crie uma nova afirmação que anule a limitação. Por exemplo, eu não consigo. Eu sou plenamente capaz e sempre encontro o caminho. Isso é impossível para mim. Tudo é possível para quem assume sua realização. Ao estudar os grandes nomes do sucesso, Napoleon Hill identificou 3 pilares essenciais para transformar um desejo em realidade. Desejo ardente. Não basta querer algo. É preciso querer com uma intensidade que ultrapasse qualquer dúvida ou medo. O desejo ardente é aquele que move você a agir mesmo quando não há garantias. É a energia que mantém sua chama acesa nos dias difíceis. Substituição de paradigma, trocar. As crenças limitantes por crenças alinhadas ao que você deseja manifestar. Essa substituição é um processo contínuo. Como uma jardinagem mental, todos os dias você arranca as ervas daninhas, pensamentos negativos, e planta novas sementes, pensamentos construtivos. Aliança Mastermind, cercar-se de pessoas que já têm o que você busca ou que compartilham do mesmo propósito. O ambiente molda a mente. Quando você convive com quem pensa grande, seu próprio padrão mental se eleva. Agora vamos falar sobre a ferramenta mais subestimada e, ao mesmo tempo, mais poderosa, a visualização. Pense nela como a fábrica silenciosa da sua realidade. É lá, na imaginação, que você constrói os cenários que mais tarde se materializam no mundo físico. Mas há um detalhe crucial: a emoção. Sem emoção, a visualização é apenas um filme que passa na sua mente. Com emoção, ela se torna um comando criador. É como se a energia emocional fosse o combustível que faz a visão ganhar vida. Portanto, ao visualizar, não se limite a ver imagens. Sinta o toque, ouça os sons, perceba os cheiros e, acima de tudo, sinta a alegria, a gratidão e a plenitude de já estar vivendo aquilo. Por fim, nada disso funciona sem consistência. A prática diária é o que transforma um desejo em um estado de ser. Neville recomendava o que chamava de fim assumido, entrar 2 vezes por dia no estado mental e emocional de já ter o que você deseja. Aqui vai o ritual. Ao acordar, antes de pegar o celular ou se levantar, feche os olhos e imagine uma cena curta que representaria o seu desejo realizado. Sinta-a como se fosse agora. Antes de dormir, repita o processo, deixando que a cena seja a última coisa em sua mente antes de entrar no sono. Essa prática, feita todos os dias, envia uma mensagem clara ao seu subconsciente e ao universo. Isto é quem eu sou agora. E cedo ou tarde, o mundo externo será obrigado a se alinhar com essa nova vibração. Lembre-se, o universo não responde às suas palavras, mas à sua vibração dominante. E sua vibração dominante é formada pelos pensamentos e emoções que você sustenta com mais frequência. A ciência hoje confirma o que Neville Goddard e Napoleon Hill já ensinavam há décadas. O cérebro não distingue entre uma experiência real e uma experiência intensamente imaginada. Quando você visualiza algo com riqueza de detalhes e, principalmente,
Com emoção, o cérebro dispara os mesmos padrões elétricos e químicos, como se aquilo estivesse realmente acontecendo. E aqui está o detalhe mais impressionante. Se essa visualização é repetida com consistência, ela começa a reprogramar seu sistema nervoso, alterando não apenas sua percepção, mas também suas ações e decisões diárias. Se isso é tão poderoso, por que tanta gente ainda vive presa em situações que não deseja? A resposta está na autossabotagem mental, um inimigo que muitas vezes veste a máscara do realismo ou da prudência. Você já percebeu como algumas frases parecem inocentes, mas na verdade minam completamente sua energia criadora? Coisas como: "Isso é bom demais para ser verdade", "Com a minha sorte não vai dar certo", "Eu não sou esse tipo de pessoa". Essas frases não são apenas palavras. Elas são programações mentais, paradigmas, que operam no piloto automático. Foram instalados ao longo de anos, por meio de experiências negativas, comentários de familiares, cultura ou até pelo ambiente em que você cresceu. O pior é que, ao acreditar nessas limitações, você começa a se comportar de forma coerente com elas. E então, adivinha? O mundo responde de acordo. Para começar a mudar isso, você precisa identificar essas vozes internas e substituí-las conscientemente. Exercício prático. Pegue um papel e escreva todas as frases negativas ou autolimitantes que você percebe se repetindo mentalmente. Depois, ao lado de cada uma, escreva uma afirmação oposta, carregada de força e possibilidade. Exemplo: "Eu não consigo. Eu sempre encontro o caminho. Isso nunca acontece para mim. Tudo coopera para a minha realização." Depois de anos de estudo, Hill percebeu que havia 3 pilares que sustentavam qualquer conquista duradoura. Desejo ardente. Um desejo fraco é facilmente derrubado pelo primeiro obstáculo. O desejo ardente é como um fogo que não se apaga. Não importa quantas vezes tentem apagá-lo. É algo que você sente no peito, que o faz levantar da cama nos dias difíceis. Substituição de paradigma. Não basta sonhar. É preciso alinhar suas crenças internas ao seu objetivo. Isso exige atenção diária, observar seus pensamentos, questionar velhas certezas e instalar novas convicções que sustentem o que você deseja. Aliança Mastermind. Cercar-se de pessoas que acreditam no seu potencial ou que já trilharam o caminho que você deseja seguir. O ambiente é um molde poderoso. Quando você está cercado por mentes grandes, sua própria mente começa a expandir. A visualização é como uma fábrica onde sua futura realidade é produzida. Mas ela só funciona quando é abastecida por um ingrediente essencial, a emoção. Visualizar sem sentir é como plantar sementes em um solo seco. Mas quando você adiciona emoção, gratidão, alegria, confiança, está regando essas sementes com o que elas precisam para germinar. Exercício guiado. Todos os dias escolha um momento tranquilo. Feche os olhos e crie uma cena curta que representaria o seu desejo realizado. Imagine-se recebendo a notícia, vivendo o momento, sentindo cada detalhe. Não se apresse. Mergulhe na experiência. Você pode visualizar, sentir e afirmar todos os dias, mas se não sustentar essa energia no tempo, seu objetivo evapora. A persistência é a ponte que conecta o mundo invisível das ideias ao mundo tangível da matéria.
Hill dizia que a maioria das pessoas desiste exatamente no momento em que estavam a poucos passos de conquistar o que queriam. Esse é o vale da frustração, um espaço onde nada parece estar acontecendo. Mas, na verdade, tudo está sendo rearranjado. Pense num agricultor. Ele planta sementes e sabe que, por um tempo, não verá nada. Mas isso não significa que nada está acontecendo. É justamente ali, no escuro da terra, que a vida começa. Assim também é com seus desejos. O silêncio e a ausência de resultados imediatos são parte do processo. Hill conta a história real de um homem que comprou um terreno para mineração e começou a escavar. Depois de meses de trabalho duro, sem encontrar nada, ele vendeu todo o equipamento e abandonou o projeto. O comprador do equipamento decidiu contratar um engenheiro de minas para avaliar o terreno. Descobriu-se que a veia de ouro estava a apenas 90 centímetros de onde o homem havia parado. Essa história é mais que um alerta sobre desistir cedo demais. É um lembrete de que o que você deseja pode estar mais próximo do que parece, mas só se revelará para quem continua. Hill dizia que a dúvida é como escavar um buraco e, todos os dias, tirar a semente para ver se ela está crescendo. O medo, por sua vez, é apenas a imaginação sendo usada de forma negativa. Você cria mentalmente imagens do que não quer e o corpo reage como se fosse real. Já a impaciência é a falta de confiança no processo. É como exigir que uma criança cresça em uma semana. Pratique para transmutar essas emoções. Para a dúvida, afirme mentalmente: o invisível está se tornando visível. E volte à sensação da cena final. Para o medo, transforme a imagem negativa em positiva, trocando o "e se der errado" por "e se der muito certo". Para a impaciência, respire fundo e repita: o tempo está a meu favor. Tudo acontece no ritmo perfeito. Neville e Hill compartilhavam a ideia de que a mente precisa de foco. Isso significa proteger seus pensamentos de distrações e opiniões externas. Quando você fala demais sobre seus planos, abre espaço para críticas e dúvidas alheias contaminarem sua fé. O silêncio cria um campo de proteção energética. Autodisciplina é a habilidade de fazer o que é preciso, mesmo quando não há vontade. É o músculo que sustenta o desejo ardente. Sem ela, as promessas que você faz a si mesmo se quebram no primeiro obstáculo. O momento mais poderoso para inserir novas crenças é entre a vigília e o sono. O estado que ele chamava de sono saturado. Nesse estado, o consciente está relaxado e o subconsciente absorve imagens e sentimentos com mais facilidade. Pratique. Ao deitar, escolha uma única cena que simbolize seu desejo realizado. Por exemplo, se quer prosperidade, imagine-se recebendo um valor inesperado, ouvindo alguém dizer "parabéns, você conseguiu", ou celebrando com pessoas queridas. Repita até adormecer sem esforço, apenas sentindo. Hill dizia que nenhum cérebro é completo por si só. A aliança Mastermind é quando duas ou mais mentes se unem em harmonia, criando uma terceira mente invisível, capaz de gerar ideias, soluções e oportunidades que sozinhas não surgiriam. Se você deseja acelerar seus resultados,
Comece a se cercar de pessoas que já vivem algo próximo ao que você quer. O ambiente influencia silenciosamente sua maneira de pensar. E com o tempo você começa a agir e decidir como eles. Muitas vezes, logo após você assumir internamente que algo é seu, as circunstâncias podem parecer piorar. Isso não é um sinal para desistir. É o teste da vida para ver se você está firme na nova identidade. Neville chamava isso de rearranjo do cenário. O antigo estado precisa se desfazer para que o novo possa se manifestar. Isso pode incluir pessoas indo embora, oportunidades mudando de forma, ou situações que forçam você a reafirmar sua escolha. Lembre-se, não é preciso esperar por permissão para viver uma vida incrível. O código invisível já está funcionando dentro de você agora. Cada pensamento carregado de emoção, cada imagem sustentada na mente, cada ato de persistência silenciosa está moldando a realidade que você vai encontrar. Napoleon Hill diria: assuma que já é e você será. Então, a partir de hoje, caminhe, fale e sinta como quem já vive aquilo que deseja. Proteja seu foco, cultive seu desejo ardente e persista, até que o invisível se torne visível. O mundo externo não terá outra escolha, a não ser se curvar diante da sua nova convicção. Chegamos ao fim desta jornada, mas na verdade o seu ponto de partida é agora. Hoje você mergulhou nos princípios imortais de Napoleon Hill, ensinamentos que moldaram a trajetória de incontáveis pessoas rumo ao sucesso e à realização. Você compreendeu que existe uma ligação direta entre o que acredita sobre si mesmo e a realidade que constrói diariamente, que o seu cérebro não distingue uma imaginação intensamente sentida da experiência física e que, ao fingir com convicção, você ativa novas conexões neurais e abre caminho para resultados extraordinários. Aprendeu que o sucesso começa como uma semente na mente, um desejo ardente, e que essa semente precisa ser alimentada pela substituição consciente de paradigmas limitantes e fortalecida por uma aliança mastermind que o impulsione a ir além. Hill nos mostrou que as pessoas de maior êxito não esperam que as circunstâncias sejam perfeitas. Elas criam suas próprias condições, a partir de uma visão clara e de uma fé inabalável. Agora, você carrega esse mapa nas mãos. A partir de hoje, não permita que a autossabotagem mental dite seu caminho. Substitua o eu não consigo pelo eu já estou a caminho. E use a visualização carregada de emoção como a fábrica silenciosa, onde sua nova realidade está sendo moldada. Faça disso um hábito, aplicando todos os dias, ao acordar e antes de dormir, esse ritual de viver mentalmente o futuro que você escolheu para si. E se você deseja continuar aprofundando esse conhecimento, explorando novas estratégias e fortalecendo sua mentalidade de sucesso, inscreva-se agora no canal. Aqui vamos juntos explorar, passo a passo, como colocar esses princípios em prática de forma consistente até que se tornem parte de quem você é. Clique em inscrever-se, ative o sininho e junte-se a uma comunidade que acredita, pratica e comprova que, quando você assume o controle da sua mente,
assume também o controle do seu destino. O momento de agir é agora. A sua nova vida começa no exato instante em que você decide que ela já é sua. E esse instante pode ser hoje.